sou a Gabriela Couto do primeiro ano D e eu vou falar um pouco sobre a Arábia pré-islâmica. A Arábia pré-islâmica ela foi um período de muita mistura religiosa e dentro dela nós tínhamos o politeísmo, o cristianismo, o judaísmo e algumas outras religiões iranianas que não ficaram tão famosas, mas mesmo assim estavam lá de alguma forma. O politeísmo árabe, ele foi uma crença muito forte, muito dominante, na qual eles não acreditavam em seres em formatos de humanos. E tem uma justificativa para isso. Eles acreditavam que o ser humano ele é um ser fraco e simples. E eles queriam e acreditavam que o ser acima deles, que os zelavam e os protegiam, eram mais fortes e mais elaborados e mais poderosos do que os seres humanos. E com tudo isso, eles preferiam acreditar que o que os protegiam e que zelavam eles todos os dias fosse mais do que eles mesmos. O politeísmo, ele sempre foi, desde o início dos tempos, exercido e praticado por vários clãs e várias tribos, que existiam inúmeras. E toda essa idolatria e prática do politeísmo precisou ser expressada de alguma maneira. E ela foi expressada de alguma maneira, com a criação de totens e templos para homenagear e agradecer esses seres e esses deuses no qual eles acreditavam. Alguns tempos depois, surgiu uma nova religião chamada de monoteísmo. O monoteísmo é a crença em apenas um Deus. O monoteísmo, crença em apenas um Deus, o politeísmo, mais de um Deus. Os mais famosos monoteístas eram os hebreus e os persas. Uma curiosidade muito interessante que eu achei e eu não sabia é que o judaísmo, uma religião monoteísta, é uma das primeiras religiões monoteístas de todos os tempos. E ela é uma das primeiras e a mais velha, e eu achei isso muito interessante. Dentro do monoteísmo surgiu um nome que ficou muito famoso e que se exaltou no meio de toda essa religião e desse processo. Um nome muito grande e que eu vou ler. Abu al-Qasim Maomé ibn Abdallah ibn Abdal Muttalib ibn Hashim, ou Muhammad, ou o famoso Maomé. Maomé, o fundador do islamismo, foi um líder político que não era totalmente político, e vocês vão entender depois, um líder político e um líder religioso. Mas por que Maomé criou o islamismo? Maomé um dia teve um contato de alguma forma com o Deus Alá, que é o Deus que ele até o seu último dia lutou e foi em prol da palavra dele. O Deus Alá entrou em contato com Maomé, ou Muhammad, ou aqueles nomes gigantescos, entrou em contato com ele e pediu para ele espalhar a palavra dele e espalhar a verdadeira religião. E o seu pedido é uma ordem, Maomé seguiu o que ele falou e espalhou e difundiu toda a religião do islamismo, que era a crença em apenas um Deus, e esse Deus se chamava Alá. Ele espalhou o monoteísmo até o Oriente Médio. Ele conseguiu seus seguidores, tudo. Com essa fama dele e o trabalho que ele ia contra algumas coisas, como a divisão entre os ricos e os pobres, tudo isso trouxe coisas ruins para Maomé também. Com todo
esse trabalho, ele era contra o politeísmo, porque ele só ia em prol da palavra de Allah, que era apenas um Deus, veio as perseguições. Muitas perseguições atrás de Maomé, e claro, para poder assustar, mandar ele parar e tudo mais. Ele acabou ficando um pouco preocupado, né, e se mudou para a cidade de Medina. Historiadores falam que ele ficou em Medina por 2 ou 3 anos e depois ele retornou de onde ele tinha fugido para se proteger. Na cidade de Medina, ele criou um exército, criou uma equipe super forte, criou esse exército para, sabe, protegê-lo, e criou uma enorme estrutura para ir em prol da palavra de Allah. Ele criou uma tropa, ele conseguiu fazer isso com todos os seus seguidores e as pessoas que acreditavam realmente na palavra de Allah, e ele retornou. 2 ou 3 anos depois, ele retornou para de onde ele tinha saído, e lá ele, né, espalhou toda a sua palavra e ajudou a posicionar a nação como pioneira cultural e científica. Então, Maomé, ele foi mais do que um líder religioso, ele teve um grande papel, ele conseguiu ser uma figura de Estado. Por isso que eu disse que ele não foi só religioso, ele foi também político, mesmo não querendo envolver nada de política. Aconteceu uma coisa com Maomé que acontece com todos, que vai acontecer com todos: a morte. Após a morte de Maomé, surgiu a pergunta: quem ocupará o lugar de Maomé? Quem será o novo Maomé? Quem conseguirá exercer esse cargo tão importante? Muita disputa ocorreu, muita briga, muita discussão, e tudo isso partiu a autoridades dos governos e tudo mais, partiu a sociedade árabe em 2 partidos. Os que acreditavam que a pessoa apta para ocupar esse cargo era Ali Abu Talib, e os que acreditavam que esse cargo deveria ser exercido pela votação do povo, de forma democrática. As pessoas que apoiavam Talib eram conhecidos como os xiitas, e pessoas que queriam que esse cargo fosse ocupado de forma democrática, chamados de sunitas. Basicamente, depois de muita discussão e tudo mais, eles tiveram também que ler o livro que Maomé escreveu, o Sagrado Alcorão, que foi um livro que Maomé escreveu e falou tudo que ele queria sobre o islamismo e toda a história do islamismo, as regras e tudo. Ele realmente escreveu um livro, um manual do islamismo, e esse livro foi seguido pelos seus sucessores e tudo mais. Eu espero muito ter conseguido explicar o que eu aprendi, o que eu entendi de forma correta, e eu gostei muito de ter falado e explicado, porque eu acredito que você falando o que você entendeu, você fixa isso na sua cabeça. E foi isso que eu tentei fazer. Obrigada e tchau!